Viajar sempre foi caro, mas agora com os preços do petróleo está ficando cada vez mais difícil voltar para o Brasil. E quanto menos a gente volta, mais fácil é esquecer de tirar o visto de reentrada, também conhecido como reentre. Você sabe o que é? O reentre é um carimbo que autoriza a reentrada para quem quer sair temporariamente do Japão sem perder o visto atual. Se você está indo para o Brasil ou simplesmente quer conhecer outros países e depois voltar, é imprescindível tirar o reentre. O procedimento é muito simples e a permissão fica pronta no mesmo dia. Para solicitar o reentre, o interessado deve procurar a imigração mais próxima da região onde mora, não esquecendo de levar o passaporte e a carteira de estrangeiro, ou Gaikokujin Toroku Shomeisho. É preciso, então, preencher um formulário de requerimento e pagar uma taxa. O formulário pode ser obtido no local ou então pela internet no endereço que está na sua tela. Existem 2 tipos de reentre: o simples, que só pode ser usado uma vez e custa 3.000 ienes, e o múltiplo, que custa 6.000 ienes. Com o múltiplo, você pode viajar várias vezes no período de 3 anos ou até o vencimento do seu visto. Qualquer pessoa que sair do Japão sem a permissão de reentrada perderá o visto que possui. Ou seja, se quiser voltar, vai ter que juntar novamente todos os documentos necessários e começar o procedimento do zero. E atenção! Quem possui visto permanente também precisa de autorização de reentrada. Fique ligado e boa viagem! E por falar em viagem, vamos conhecer agora um dos muitos japoneses que imigraram para uma parte do Brasil que até os brasileiros acham muito inóspita, a região amazônica. Conheça o personagem do centenário Akiyoshi Kurosawa, que foi para o estado do Pará. Quem chega a um museu, mal imagina que pode se identificar com alguma coisa. Mas no Museu de Imigração Japonesa de Yokohama é diferente. Lá está um pedaço da história dos milhões de imigrantes japoneses que saíram de sua terra para viver em outro continente. O Planeta Brasil levou Akiyoshi Kurosawa para conhecer cada ambiente desse museu. Recortes de jornais, cartazes, reproduções de cenários e objetos de época. Tudo lembra as histórias que os nossos pais ou avós contavam sobre a saga até o Brasil. Akiyoshi Kurosawa migrou com a família em 1954. De volta do Brasil a passeio, ele relembra os episódios que marcaram os 54 anos da sua história no estado do Pará. Lembranças de sofrimento, lutas e conquistas. A minha família inteira decidiu migrar. Eu, meu pai, minha mãe e mais 4 irmãos. Ao todo, 7 pessoas. Partimos ao Brasil em abril de 1954. Eu tinha 16 anos e era estudante do ensino médio. Eu fiquei chocado com a decisão do meu pai de ir ao Brasil e abandonar tudo em Hokkaido, até mesmo a própria casa. Meus amigos da escola e até meus professores me aconselharam a não ir. Lembro de ter conversado com meu pai a respeito da possibilidade de ficar no Japão, mas não adiantou. Tivemos mesmo que ir. A família do Kurosawa teve que vender a casa e os bens para pagar a garantia exigida pelos atravessadores. Em Kobe, eles ficaram alojados no centro de imigração à espera do embarque. Eu fiquei alojado nesse prédio do Centro de Imigração de Kobe durante 2 semanas. Nesse período, tínhamos que comprar as ferramentas de trabalho, roupas, mantimentos e aprender um pouco da cultura do Brasil. Lembro que todos os imigrantes eram obrigados a tirar uma foto igual a essa, momentos antes da partida ao Brasil.
Kurosawa embarcou com a família em abril de 1954 no navio América Maru. O navio não era muito grande, deveria comportar umas 100 famílias. Assim como a minha família, o destino da maioria dos passageiros era a região amazônica. Lembro das crianças brincando de gincanas esportivas e os adultos comemorando a passagem pela linha do Equador. Mas tivemos alguns episódios tristes, uma pessoa que se suicidou e algumas que ficaram enfermas na viagem. O navio América Maru chegou no porto de Belém no dia 3 de junho de 1954. Mas esse não era o destino final. Pegamos uma pequena embarcação em Belém com destino a Manacapuru. Na época, era um povoado que ficava próximo a Manaus. Essa viagem levou 11 ou 12 dias. Cartazes e fotos da época mostram as campanhas dirigidas à população japonesa, convidando todos a trabalhar no exterior. O serviço prometido à família de Kurosawa e à maioria dos japoneses que migraram para a bacia amazônica era a de extração do látex, a matéria-prima da borracha. O combinado era que a nossa família receberia de graça 30 hectares de terras férteis em Manacapuru. Nos enganaram. O local onde iríamos ficar não tinha nada além da mata virgem semi-alagada e o rio Amazonas. Resolvemos encarar o trabalho, até porque não dava para voltar ao Japão sem dinheiro. Derrubamos a floresta com enxada, machado e serrote em 4 pessoas. Eu, meu pai, meu irmão e minha irmã. Era um tipo de trabalho no qual não estávamos habituados, por isso sofremos ainda mais. Praticamente isolada da civilização, a família de Kurosawa achava que não iria sobreviver por muito tempo em Manacapuru. 2 anos em Manacapuru foi mais do que o suficiente para entender que não havia futuro naquela região. Não tinha estrada, escola, nenhum hospital ou centro de saúde. Começamos a pensar em abandonar a região, quando ficamos sabendo que os vizinhos tinham ido para São Paulo, Paraná e Belém. Nossa família decidiu tentar a vida na colônia de Tomé-Açu, no Pará, devido ao grande número de japoneses que já moravam na região. Viajamos de barco a noite inteira, sem um centavo no bolso. Assim que chegamos no porto de Tomé-Açu, minha irmã mais nova estava com muita fome. Meu pai não tinha dinheiro nem para comprar um doce. Com fome e sem saber para onde ir, passamos o dia no porto. Então, um japonês que estava de passagem viu a nossa situação e nos ofereceu um abrigo temporário com a família dele. Aceitamos o convite e decidimos então tentar a sorte em Tomé-Açu. A pimenta do reino era a principal atividade agrícola e comercial de Tomé-Açu. A pimenta do reino era considerada o diamante negro da lavoura. Ganhava-se muito dinheiro. Quando chegamos em Tomé-Açu, já tinha umas 400 famílias japonesas trabalhando com a pimenta. Eu acordava às 6 horas com o badalar do sino. O trabalho começava às 8h30 e terminava às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. Essa era a nossa rotina diária, de segunda a sábado. Eu, meu pai e meus irmãos trabalhamos assim durante 3 anos. O dinheiro que ajuntamos durante esse período deu para comprar um pequeno sítio e assim começamos a plantar a nossa própria pimenta. Isso foi em 1957 ou 1958. Diferenças de cultura, clima e idioma são apenas detalhes
comparados às doenças que castigaram os habitantes na região. Chegamos em Tomé-Açu exatamente na época de alta incidência de malária. Os remédios de tratamento na época eram muito fortes e as pessoas com menos resistência acabavam morrendo. Como eu fazia parte da associação Seinenkai da colônia, coube a mim o trabalho de enterrar os mortos pela malária. Por dia, enterrava de 2 a 5 corpos. As vítimas eram geralmente crianças e idosos. Tomé-Açu não foi muito receptivo aos imigrantes. Os plantadores de pimenta ainda sofreram com as chuvas fortes. Perdemos toda a nossa plantação em 1961, 3 anos após ter comprado o sítio. A enchente acabou com tudo. Tivemos que iniciar a plantação do zero. No ano seguinte, a chuva voltou a castigar a nossa pimenta. Pegamos o pouco dinheiro que restava e nos mudamos para a cidade de Castanhal, a 18 quilômetros de Belém. O pai de Akiyoshi Kurosawa continuou investindo na pimenta, um agronegócio que a família mantém até hoje no Pará. Nossa safra dava 120 toneladas de pimenta. Isso era muito dinheiro. Só para ter uma ideia, dava para comprar um carro com apenas 4 toneladas de pimenta. E nós conseguíamos produzir 120 toneladas. Eu me casei e tive filhos, todos nascidos no Brasil. Por várias vezes fiquei com vontade de voltar ao Japão, mas eu sabia que a minha casa era no Pará. Hoje, a passeio aqui no Japão, eu vejo que foi muito bom ter ido ao Brasil. Valeu a pena. E com a impressionante aventura de Akiyoshi Kurosawa, nós chegamos ao fim do programa de hoje. Mas semana que vem, o Planeta Brasil está de volta com mais histórias fascinantes da nossa comunidade. E por que não a sua história? Se você quiser compartilhar suas experiências no Japão, é só mandar um e-mail para o endereço que está aparecendo na tela, planetajapão@ipcworld.co.jp. Estamos aguardando, hein? Semana que vem, o Planeta está de volta com a história de Oswaldo Kawakami, que está à frente do maior empreendimento da Petrobras aqui no Japão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Bem melhor é nossa vida quando há felicidade, ter saúde, alegria e um amor de verdade. Vou tocando meu pandeiro pra matar minha saudade, batucando o tempo inteiro pelas ruas da cidade. Samba no pé,